Rádio. Novelo. Hoje a conversa é para entender o que é uma copy, como funciona, como não funciona, para que serve e por que esse buchicho todo para nossa COP30 que está acontecendo agora em Belém. Isso porque eu juro de pés juntinhos que eu ainda estava bem confusa com que diabo é isso. Então eu fui conversar com a Giovana Girardi, que ela sim sabe. Tanto que ela fez um podcast inteiro, O Tempo Quente Esquenta para a COP30, explicando tudo tintim por tintim e conversando com muita gente boa que também sabe. Esse podcast, aliás, é a segunda temporada de um outro que a gente produziu aqui na Novelo em 2022, também chamado Tempo Quente. Quem não ouviu esse de 22, vai lá procurar porque vale a pena. E olha, nesse tem muito entrevistado cara de pau, viu? É só o que eu tenho a dizer. Mas hoje, o que vai acontecer aqui é que a gente vai sair dessa conversa entendendo o que esperar da COP e podendo dar opinião em grupo de Zap, só que com fundamento. E quem ainda tiver dúvida, basta acompanhar a Giovana na cobertura que ela vai fazer da COP30, a 10ª COP que ela cobre como repórter. Todos os links estão na descrição do episódio. Esse episódio foi gravado antes de sair a licença para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o que parece uma loucura para um país querendo se destacar no combate à mudança do clima. Parece uma loucura e é mesmo, mas a gente não fala disso porque ainda não tinha acontecido. A Bárbara Rubira estava comigo nessa conversa. Então, Gi, eu quero começar pelo começo, tá? Eu quero que você me explique, porque eu te juro por Deus que eu não tenho certeza o que é uma COP, onde ela mora, do que ela se alimenta, quais são os hobbies. Vamos lá, o que é COP? Bom, COP é uma sigla para Conferência das Partes. E o que são partes? São os países que fazem parte da Convenção do Clima da ONU. Então, é um grupo, né, uma instituição que foi criada no âmbito da ONU. Isso lá na Rio 92, naquela conferência eles criaram 3 convenções, assim, que era tipo coisas que precisavam ser discutidas de modo multilateral por todos os países. Então foi criada a Convenção do Clima, foi criada a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação. Essas 3 convenções têm as suas COPs, que são as reuniões anuais dos países que fazem parte desse grupo. E no caso da Convenção do Clima, a gente tem 198 partes, que são os países e também é a União Europeia. Por exemplo, a União Europeia é uma parte. Então, COP é isso. A União Europeia entra junto, não entra os países separados. Todos os países e cada país é uma parte e a União Europeia também é uma parte. Porque eles tomam decisão como grupo, né? Entendi. A gente vai falar muito aqui do podcast Tempo Quente, que você fez a primeira temporada lá atrás, que é sobre quem tá ganhando com a crise do clima, né? Porque é claro que se tá rolando é porque tem alguém ganhando, senão já teria sido solucionada. Mas agora você fez o Tempo Quente 2. Então, no Tempo Quente 2, você conta que essa vai ser a sua 10ª COP como repórter, né? Então, eu queria saber, como é que é, assim, chegar numa COP? O que acontece? Como é o lugar? Você entra como jornalista na sala principal, onde estão as pessoas, ou você fica na sala onde estão as organizações sociais? Como é que funciona, assim? Você chega lá e aí? Chega lá e normalmente são espaços muito grandes. A gente anda o dia inteiro. Branca, eu uso esses reloginhos que marcam passo, né? Que marcam… É impressionante. É bom que você fica cheio de passo, pelo menos. Super cumpre a meta do dia, né? Mas é uma loucura, assim. Eu sempre ando muito. Tanto que de uns anos pra cá eu adotei que eu não uso mais sapato em COP. Eu só vou de tênis, porque não tem condições. O ano passado lá em Baku, por exemplo, eles pegaram um estádio de futebol. E aí eles colocaram uns tapumes, assim, e criaram uns espaços, criaram milhões de salinhas. Tem as salas, que são as salas de negociação. E tem vários temas, né? Então, nessa sala aqui tá se discutindo adaptação. Nessa sala aqui tá se discutindo transição justa. Nessa sala, X. Nessas salas, imprensa não entra. Porque nessas salinhas de negociação, vai o negociador que tá discutindo aquele tema, né? Cada país vai mandar, sei lá, 50 negociadores. E os negociadores vão se dividir nas salas dos assuntos que eles mais dominam e tal.
Bom, a gente anda pelo espaço inteiro, então a gente pode cruzar com as pessoas nos corredores, e corredor é um bom lugar para jornalista encontrar a gente e conseguir um bastidor e conseguir alguma informação. Além disso, tem as plenárias. Essas plenárias é quando tá todo mundo junto. E aí a imprensa, às vezes, pode entrar. Tem um media center, que aí é onde a gente pode trabalhar, cada um leva o seu computador. Tem uns computadores lá que eles colocam, mas cada um normalmente leva o seu. E aí é tipo o nosso espacinho. E aí, normalmente, as outras pessoas não podem entrar na sala de imprensa, só quem tem o crachá de imprensa. Aí tem coletivas de imprensa, que aí essas pessoas saem e elas vão para essas salas de coletiva, e aí é onde eles conversam com a gente oficialmente. Então, tem esses espaços. E aí, tem uns outros espaços que são enormes, que são os pavilhões dos países. Então, cada país vai lá e monta o seu stand, que eles ficam mostrando coisas que eles estão fazendo, promovem umas palestrinhas, uns debates. Ai, olha só como a gente é maravilhoso, a gente tá fazendo a transição energética. Sabe, aí tem até um espaço meio para greenwashing nisso. Olha o nosso petróleo como é verde. Olha como a gente está conseguindo reduzir as emissões. Aí você reduz 0,1% e tá ali falando que tá fazendo o máximo. Tem muito disso, assim, uma coisa meio de se propagandear, de mostrar que é super preocupado. Mas é um mundo. Essas COPs são lugares gigantescos e é muito fácil, assim, até pra imprensa, pra quem vai cobrir de primeira vez. E aí você até corre o risco de ficar atordoado mesmo, sabe? Pra onde eu vou, pra onde eu olho, o que eu faço. Porque, assim, a COP em Dubai, que foi a penúltima, tinha mais de 100 mil pessoas. Uau! Cadastradas. Nossa! Qual foi a sua primeira COP? A minha primeira COP em loco foi a COP de Doha, em 2012. Aí eu cobri 12, 13, 14, 15, 16 e 17 numa sequência. Pulei 18, cobri 19. Aí veio a pandemia, não teve em 2020. Aí quando voltou em 2021, eu não fui nem 21 nem 22. Aí eu voltei em 23. Aí fiz 23, 24 e agora, então vai ser a minha 10ª. Então, a Doha é um desses países estranhos para ter COP de clima, né? Que aí você até comenta isso no podcast, né? Que você fala que teve uma em Baku, que também fica num país que é um grande produtor de petróleo. Teve uma… Em Dubai, que são os Emirados Árabes. Em Dubai, nos Emirados Árabes, que a gente também não associa exatamente a um país que está lutando para proteger o planeta. E Doha também é país produtor de petróleo, também é meio estranho. E teve várias na Polônia, que é um grande produtor de carvão. A Polônia depende super de carvão para sua energia. Sei. Então tem um pouco isso, sabe? Porque assim, os países se candidatam para receber uma COP, né? Tem uma rotação entre os continentes. Esse ano, por exemplo, era a vez da América Latina, né? Tem Europa, que é a Europa mais ocidental, e tem a Europa Oriental, digamos assim. Então, toda vez que cai na Europa Oriental, a Polônia se candidata. Sei. Os outros não querem, a Polônia com seu carvão quer ir lá e marcar justamente marcar porque lugar, quer né? tentar controlar de alguma forma a narrativa, né? E não só a narrativa, né? Na verdade, a presidência da COP tem muita influência na negociação. Isso que eu ia te perguntar, faz diferença onde uma COP acontece? Dizem que normalmente quando você tá num país que tem uma tradição diplomática muito forte, as COPs tendem a trazer resultados melhores. Porque, no final das contas, é uma grande negociação diplomática, né? Porque você sempre vai ter interesses muito distintos. Tem país desenvolvido, tem país em desenvolvimento. E aí, claro que, né, um quer uma coisa, o outro quer outra, normalmente. Então, a diplomacia ali, a presidência da COP que faça uma boa mediação, acaba tendo resultados melhores. E aí, a diplomacia brasileira é muito bem cotada, assim. Normalmente se diz que ela é muito hábil e que ela tem condições de conseguir bons acordos. Então tem chance de sair alguma coisa útil? Assim, pra gente, pessoinha aqui fora do mundo das pessoas que trabalham com o clima? Não, espera-se que sim, né? Mas assim, a gente também sabe que hoje o mundo tá talvez no seu pior momento para relações diplomáticas, né? Assim, tem muitas coisas acontecendo, mas o multilateralismo como um todo tá muito abalado.
Por exemplo, né, a União Europeia. A União Europeia sempre desempenhou um papel muito de cobrar os outros para que eles tivessem metas ambiciosas. Então, vamos supor, ia lá e cobrava de país em desenvolvimento que tivesse meta ambiciosa, aí os países em desenvolvimento iam lá e falavam para a União Europeia assim, então me dá dinheiro, porque eu preciso de ajuda. Só para explicar o que eu tô falando aqui, quando foi fechado o Acordo de Paris, que é aquele que rege hoje essas negociações climáticas, é o grande momento ali que todos os países juntos falaram assim, ok, a gente vai agir para tentar conter o aquecimento global, vamos tentar conter ele a menos de 2 graus, mas se possível, vamos fazer todo o esforço para ficar em 1,5 grau de aquecimento em relação ao que era a temperatura média da Terra antes de começar a Revolução Industrial. Aí cada país foi lá e falou o seguinte, eu posso contribuir com tanto, eu posso reduzir minhas emissões em 10%, eu posso X. Isso foi em 2015. Com o passar do tempo, se viu que essas metas eram muito pouco perto do necessário, né? Os países tinham que reduzir muito mais se fosse tentar conter a temperatura mesmo em 1,5 grau. Então agora, nesse ano, eles precisam apresentar novas metas. De preferência, mais ambiciosas. Então, a meta não é só eu chegar lá e dizer, eu vou reduzir 15%. Eu tenho que dizer, eu vou reduzir 15% e como? Você tem que virar e falar, eu vou diminuir, vou aumentar a minha parcela de energias renováveis na minha matriz. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil precisa muito conter o desmatamento da Amazônia. Então, a nossa principal meta é essa, zerar o desmatamento até 2030. A nossa maior contribuição para o aquecimento global é desmatamento na Amazônia, não é? Exatamente. E escuta, no podcast você entrevistou o presidente e a diretora executiva da COP30, quer dizer, o embaixador André Corrêa do Lago e a ex-secretária nacional de mudança do clima, Ana Toni. E você fez uma pergunta para eles, que eu quero que você explique aqui, que é o que para vocês seria uma COP bem-sucedida? Quer dizer, se essa COP der certo, o que vai sair dela? Então conta pra gente o que eles responderam. O que eles responderam é quase frustrante, porque eles viram e falam que eles querem que essa COP mostre o fortalecimento do multilateralismo, ou que essa COP, acho que a resposta que eles dão no podcast é que ela mostre como a economia tem que estar interligada com a questão climática. Aí você fala, ai meu Deus, né? Se for só isso, o que a gente vai ter? Eu achei também pouco... Parece pouco palpável, né? Mas enfim, pode ser que seja realista, né? Agora, para você, Giovana, com essa experiência toda de COP e de repórter de meio ambiente que você tem, o que seria uma COP bem-sucedida? Tem alguns nós, as conferências do clima, né? Mas na prática, o que a gente precisa no mundo? Quase simples. A gente queima muito combustível, né? Petróleo, gás natural, carvão. Nessa queima do combustível emite gás carbônico, esse gás carbônico sobe para a atmosfera do planeta e se acumula. E quando ele se acumula, ele cria uma espécie de cobertor no entorno da Terra e é isso que aquece o planeta. Então, de um modo muito simplificado, o que a gente mais precisa é reduzir isso. E aí que essas COPs, né, a gente sempre fala é a COP30, porque então faz 30 anos que os países estão tentando chegar em acordo para conseguir isso. E a principal coisa, então, que se tem que fazer é realmente diminuir muito o uso de combustível fóssil. Hoje a gente tem um monte de alternativa. Tem energia eólica, tem energia solar, tem energia com biomassa, estão tentando trabalhar mais com hidrogênio, que é, né, o hidrogênio verde. No caso de combustível mesmo, tem etanol, tem biodiesel, enfim, você tem alternativas e precisa realmente haver uma substituição. Hoje a gente vê no mundo um grande aumento dessas energias renováveis. A China explodiu a energia renovável dela, mas não quer dizer que ela substituiu, né, se ela acabou com o combustível fóssil. Não, hoje você tem uma adição, tá simplesmente somando fontes, você não tá substituindo fontes. Porque a necessidade de energia aumentou e essa necessidade foi suprida com energias renováveis, mas não diminuiu a que já existia, é isso? Mais ou menos isso. Por exemplo, né, você pega a própria China, a Índia, países africanos, tem uma pobreza energética. Tem muita gente que não tem acesso à energia ainda no mundo. Parece loucura a gente falar isso no Brasil, né? Mas tem. Então, quando você vai tentando melhorar as condições de vida das pessoas, também você precisa de mais geração, né? Outra coisa que consome muita energia, os tais data centers. Tá no mundo inteiro, inteligência artificial. Isso é um bebedor de energia, assim, surreal. E aí, há 2 anos, pela primeira vez, uma decisão de uma COP falou que o mundo precisa começar a fazer o transitioning away from fossil fuels, né? A transição para longe dos combustíveis fósseis. Eu acho essa tradução péssima, viu? Só deixando claro aqui no meu
papel de Qual que é a sua tradução, tradutora? Qualquer coisa, substituir os combustíveis fósseis, porque transitioning away é isso, você substituir, não é você se afastar fisicamente de alguma coisa, né? Em português, você dizer para longe dos combustíveis fósseis, parece que você está deixando o poço de petróleo aqui, e você diz, eu vou lá para longe. Entendeu? Não faz sentido. É uma metáfora que não faz sentido em português, porque não é uma metáfora. Em inglês não é uma metáfora. Eu acho péssimo isso. Vocês deviam mudar. É simplesmente uma substituição, né? Mas acho que mesmo em inglês tem uma estratégia por trás desse termo. Porque, por exemplo, a expressão que se queria antes era phase down fossil fuels. Que é realmente acabar com eles. Aí tinha uma… Phase out, né? Phase out. Aí, tinha uma briga entre phase out e phase down. Um deles é mais fraco que o outro. E aí… Enquanto isso, a gente queimando, né? E nenhum dos dois foi aprovado. Aí eles criaram essa estratégia de falar em transitioning away, porque tem um ING aí também, que é um movimento, né? Cara, que doideira. É um gerúndiozinho que eles incluíram pra dizer, não, isso vai ser devagar, gente. Fica tranquila, exatamente, é isso? Exatamente isso. Essa é a grande briga das COPs, sabe? Que é uma coisa bem angustiante, assim. Eu, né, como eu te falei, já cobri 10 aí. Que é você ver como eles ficam numa briga de palavras mesmo. Tanto que quando você pega os documentos que estão sendo discutidos antes de ser o documento final, eles estão lá. Aí começa a aparecer uns colchetes no meio do texto. Então vamos supor, decidimos… Aí em vez de decidimos, conclamamos… Fazemos um chamado a… E aí vão surgindo opções de palavras numa tentativa de enfraquecer o texto. E como você precisa de consenso nas COPs, todos os países têm que falar, não, tá bom. Então, como tem que ser unânime, é aquilo, né? Sempre você acaba indo pro mínimo denominador comum, né? Porque todo mundo tem que estar confortável com a expressão. E aí foi onde surgiu esse tal transitioning away, que é horrível para ser traduzido e horrível para você passar a imagem, né? Que você, de fato, o que eles querem com isso, né? Mas enfim, voltando à COP do Brasil, né? Se tivesse na COP do Brasil… sei lá, saísse um plano, um mapa do caminho, é uma palavra que eles adoram usar, um mapa do caminho para de fato fazer essa transição, isso seria um baita resultado. Porque hoje a gente só fala que vai ter a transição, mas ninguém sabe muito bem como, quando, onde, se tem uma data para isso acontecer. A gente só vai sair, né? Só estamos andando para longe do combustível fóssil. Depois do intervalo, a Giovana conta do medo de morrer cozida. A gente fala também sobre como são essas negociações, sobre o que acontece se der errado e o que acontece se der certo. E também o que seria essa COP30 dar certo. Tem uma coisa que você chega a comentar no podcast, que tudo bem, quem sofre mais é quem emite menos, mas a essa altura dos acontecimentos, em que a gente vai todo mundo morrer queimado ou morrer afogado, é complicado esse discurso de, eu não fiz nada, então agora eu quero a minha vez de fazer tudo. Eu quero a minha vez de emitir, porque eu não me industrializei, eu não queimei minhas florestas, então agora está na minha vez de queimar minhas florestas, está na minha vez de me industrializar. Se todo mundo for fazer isso, vai todo mundo morrer queimado de qualquer modo, mas vai morrer queimado muito antes, né? Ele é um argumento, assim, que passa por uma questão de… corrigir injustiças. Pois é, de justiça. Tem uma justiça aí atrás, né? Mas em termos de resultado prático… Não, e assim, na verdade, é isso que a gente que tenta se falar, né? Claro, todo mundo tem que se desenvolver. Todos os países têm que ter condições, por exemplo, de todo mundo ter acesso à energia. Não pode ser feito que nem foi feito no passado, né? Não é porque todo mundo destruiu suas florestas e queimou carvão adoidado que todo mundo tem que fazer isso hoje. Então, e isso, por exemplo, é um discurso que bate super aqui no Brasil, né? Porque o Brasil porque quer explorar petróleo. E você fala, mas… porque é o que vai garantir nossa segurança energética, porque não sei o que lá. Você fala, precisa mesmo, sim? A gente já não tem outros caminhos que deveriam estar sendo perseguidos. Por que se continua batendo nessa tecla? Agora, a verdade seja dita, ninguém quer desistir de petróleo na prática. Tudo funciona à base de petróleo e aí ninguém consegue mudar porque está na inércia? Ou… Eu acho que a inércia é um fator. Mas eu acho que é uma coisa, Branca, de assim… Eu tenho essa riqueza, eu não vou abrir mão dela.
sabe? Eu acho que tem um pouco isso. Petróleo dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro ainda. Claro que tem coisas que ainda não existem substitutos bons. Combustível para aviação, combustível para navegação, a siderurgia precisa de um tipo de fonte de energia ali, que é o carvão, por exemplo, né? Ele é como se ele gerasse um calor mais quente, digamos assim, sabe? Então a siderurgia precisa disso. Tem gente que precisa, e aí você até pode virar e falar assim, não, mas tinha que ser bem pouquinho, sabe? Bem só onde realmente não tem como abrir mão. E substituir todo o resto. Mas tem essa coisa. E tem país, por exemplo... Você pega os países árabes, a economia deles, o forte é combustível fóssil. Se eles perderem isso, para onde eles vão? Isso é uma outra coisa que você comentou que eu achei interessante. Quando você foi para a COP de Baku, no Azerbaijão, você comentou como o petróleo faz parte da identidade do país, né? E que foi um choque, assim, para você, que você não tinha... Não sei se você não tinha pensado nisso, ou você não sabia. Explica isso. Pois é, eu acho que o que me chocou lá foi uma coisa cultural, quase religioso. Teve uma coisa que eu vi, assim, teve um dia que a gente teve uma folga, né, no meio da COP, e aí a gente foi meio conhecer um pouquinho a região, e aí tem um negócio lá que eles levam, que é o tal do fogo eterno. E aí eu fui tentar entender o que é esse fogo eterno, porque ele é um lugar meio de peregrinação. Foi no passado, né? As pessoas iam pra lá. O zoroastrismo surgiu meio em torno desses fogos eternos, tal. Por quê? Porque o gás natural lá, ele é tão aflorado, ele tá tão na superfície da terra, que qualquer coisinha, uma faísca, esse gás brota. Uau. E aí fica queimando pra todo sempre. É uma coisa de louco, assim, não todo sempre, uma hora ele acaba, né, porque o gás acaba, mas dura muito tempo, sabe? Então você imagina um lugar que o gás aflora. E você tem foguinhos surgindo na terra, né? Tem um componente mítico, religioso, cultural. Tem. Dá pra criar uma religião com isso. Um fogo que surge sozinho e não apaga. Exato. E tanto que aí, o nosso entrevistado, né, no primeiro episódio, o Luiz Marques, ele até lembra que o presidente do Azerbaijão, né, ao abrir a COP de Baku, ele fala que agradece a Deus pelos recursos naturais, pelas fontes que ele tem, como o gás e tal. Então, quer dizer... Baku, né, eu não sei quem dos nossos ouvintes aqui conhece, mas eles têm na verdade são prédios que tem em Baku, e aí eles têm um formato que são das chamas eternas, então parece fogo mesmo. O formato do prédio são chamas, e à noite tem umas projeções, então tem uma luz vermelha, laranja, parece fogo mesmo. Então isso tá muito na identidade do país, sabe? Aí você vai falar pra eles, não, agora vocês não vão ter mais combustível fóssil? Com tudo isso que você está falando, todos esses conflitos, essas dificuldades de chegar a um acordo, é possível dar errado? Se a COP der errado, o que vai acontecer? O que é a COP dar errado? Não se tomar nenhuma decisão forte. Isso foi o que aconteceu nas últimas COPs? Então, por exemplo, a COP de Baku, ela tinha um objetivo muito específico. Ela precisava chegar a uma nova meta de financiamento climático. Em COPs anteriores, né, no passado, em um dado momento, se decidiu que os países ricos tinham que mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países mais pobres, menos desenvolvidos, a fazer suas transições energéticas e também a se adaptar ao que já tem de mudança climática acontecendo no mundo. E logo se viu que 100 bilhões de dólares... Não, né? Era nada, dinheiro de pinga, né? Quase, assim, porque não dá para fazer nada. Começaram a fazer umas contas e viram que, hoje, pra gente conseguir fazer a transição, tarará, tarará, tarará em todo mundo, tá na faixa dos trilhões. Então eles tinham, né, ficou combinado em outras COPs que ia chegar em Baku e eles iam tentar estabelecer essa nova meta de financiamento. Aí estavam lá reunidos, todo mundo com essa ideia de trilhão na cabeça. Os caras vão lá e decidem 300 bilhões. Ou seja, gerou uma frustração terrível, assim. Então, assim, ficou decidido que todo mundo sabe que 300 bilhões era dinheiro de pinga e que então ia tentar se fazer um esforço, desenhar um mapa do caminho para pular de 300 bilhões para 1,3 trilhão. Esse mapa do caminho ia ser desenhado pelo presidente da COP do Azerbaijão e o presidente da COP do Brasil, que é o embaixador André Corrêa do Lago. Os dois iam se unir, consultar economistas, tarará, 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 para apresentar esse mapa do caminho. Só que não existe uma decisão a ser feita em cima desse documento que eles vão apresentar. Tipo, eles vão apresentar e os outros países podem simplesmente chegar lá, dar um tapinha nas costas deles e falar: legal, obrigada pelo seu trabalho aqui, vou estudar lá em casa. Volto já, tô chegando. Eu vou pôr aqui na minha pilha, na minha leitura de mesa de cabeceira, uma hora eu
leio ele. A outra coisa que poderia acontecer, que seria bem legal, é se na COP de Belém os países tomassem uma decisão sobre isso e falassem assim: we welcome this document. Eles adoram essas expressõezinhas, né? Nunca é nada muito dramático. É sempre assim, a gente dá as boas-vindas a esse documento. Porque isso não quer dizer eu vou assinar, não quer dizer eu vou implementar, não quer dizer nada. Quer dizer, olha, esse documento é muito bem-vindo, tá aqui, ok. Isso. Enfim, mas até isso já seria uma coisa melhor do que não fazer nada, entendeu? E esses 300 bilhões que você falou, que é o dinheiro de pinga, eles se materializaram? Não. De onde para onde? Assim, então, isso é outra questão, porque o documento que foi fechado em Baku deixou tudo muito em aberto. Assim, uma coisa clara tem que ser dos países mais ricos para os países mais pobres. Mas até a definição de quem é país mais rico, eles deixaram meio em aberto. Por quê? E aí é uma outra treta das COPs. Lá em 92, quando surgiu, né, quando teve a Rio 92 e surgiu a Convenção do Clima da ONU, o mundo era, digamos, mais bem divididinho. Você sabia bem quem era rico e quem era pobre. De lá para cá, a China cresceu barbaramente, né? Outras economias aí cresceram. Aí os países, os ricos, os velhos ricos, digamos assim, eles viraram e falaram assim: não, mas a gente tem que aumentar essa base de doadores aqui, não pode ser só a gente. Olha a China. Como que vai falar hoje que a China não vai botar dinheiro nessa história? Mas a China é bem nem a pau juvenal, assim, porque a China vira e fala assim: não, eu ainda sou um país em desenvolvimento. Porque quando você olha a renda per capita da China, obviamente ela é menor do que a dos Estados Unidos, do que a União Europeia. Ou se você vai ver as emissões per capita da China, claro, né, como a China também tem quase 2 bilhões de habitantes, você divide as emissões por pessoa, a emissão per capita da China é pequena. Mas não é só isso, é porque quando você pega uma emissão dos Estados Unidos, cada indivíduo nos Estados Unidos colabora muito com a mudança do clima, com seus SUVs, com seus aquecimentos a gás em casa. Então tem uma questão aí de injustiça. Então eles falam: não, eu não vou botar dinheiro, porque essa responsabilidade é de vocês. Vocês poluíram mais o planeta. Então fica um pouco nisso, sabe? E aí essa questão de pra onde vai, quem vai, o que vai ser dado, é onde geram esses impasses. É melhor nenhum acordo do que um acordo ruim? É possível sair com nenhum acordo? Isso nunca aconteceu? Já aconteceu, né? Por exemplo, a COP de Copenhague, que era quando era para ter um grande acordo climático. Esse acordo que a gente fala, que é o Acordo de Paris, ele foi fechado em 2015. Mas era para ele ter sido fechado em 2009, na COP de Copenhague. E aí chegou lá, essa briga China, Estados Unidos, por exemplo, não se chegou a um acordo. E aí quando chegou em 2015, os Estados Unidos eram governados por Obama. 2009 também era governado pelo Obama. E aí Obama, né, os Estados Unidos e a China conseguiram falar assim: não, a gente vai entrar juntos nessa. E aí em 2015, então, o Acordo de Paris de que todo mundo fala, porque em 2016 entrou o Trump e acabou o Acordo de Paris, né? Então foi... Não, o Acordo de Paris não acabou porque foi fechado, né? Ele foi estabelecido em 2015 e todo o resto do mundo continua embarcado nele. Os Estados Unidos saíram, aí os Estados Unidos voltaram com o Biden, estão saindo agora de novo com o Trump de novo, né? Mais uma coisa que eu acho que é interessante é que nenhum outro país desembarcou. Tem um dos teus entrevistados que fala uma coisa que eu quero saber se você concorda, que ele fala que os Estados Unidos, saindo das COPs e tomando todas as decisões contrárias ao controle do aquecimento global, vai ser deixado para trás. Eles vão ficar sem energia renovável, vai todo mundo passar para novas tecnologias, vai todo mundo fazer coisas e eles vão ficando para trás. Você concorda com isso? De certo modo, sim. Hoje a gente vê que a China já domina a tecnologia das energias renováveis. É graças à China. E aí, isso é uma pergunta que eu não sei se você ia fazer, mas eu já me antecipo. Que é se esses acordos, no final das contas, não valem nada, né? Porque a gente fica sempre falando que, se atrasou, foi aquém do necessário. E aí a gente pode pensar, então, isso aqui não tá prestando pra nada porque o planeta continua aquecendo. Então, não é bem assim. Porque, por exemplo, desde o Acordo de Paris, e aí quando você entende que você precisa fazer uma transição energética, a China correu e começou a realmente investir. Investir em placas solares, investir nas tecnologias para isso e implementar muito na China. A China hoje tem os maiores parques eólicos e solares do planeta. E isso barateou o preço.
E isso ajuda que outros países também consigam fazer as suas transições, porque o preço hoje é muito barato. Hoje a energia eólica é a mais barata do Brasil. Então isso já é muito legal, assim, porque a gente, né, com a quantidade de vento que a gente tem no Nordeste, no Sul, etc e tal, você vai ter outros problemas sociais aí envolvidos nesse avanço das eólicas, mas elas são as mais baratas. E isso vem da China. E isso vem desse processo iniciado com o Acordo de Paris, sabe? Mas sobre os Estados Unidos, então assim, quer dizer, a tecnologia ela tá avançando na China e os Estados Unidos sempre ficaram meio numa corrida, assim. Tanto que eles começaram a criar umas regras lá para não pegar umas coisas da China, porque eles não queriam perder esse avanço tecnológico. Agora, se eles recuam, se eles só querem saber de petróleo, se eles só querem… Imagina, né? O Trump às vezes fala até de carvão, né? É. Então, se eles querem isso, eu acho que sim. Eu acho que eles podem ficar atrás. Eu não sei se o país como um todo, porque você ainda tem um movimento, por exemplo, na Califórnia, né, em estados democratas, eles não querem abandonar, né, a ação climática. Então, isso tinha acontecido no primeiro mandato do Trump. Tanto que é até interessante, porque apesar de tudo que o Trump fez no primeiro mandato, as emissões dos Estados Unidos, elas não super subiram quando ele estava no governo. Ah, interessante porque isso. algumas coisas já estavam em ação e elas continuaram acontecendo. Esse segundo mandato, ele tá mais organizado. Ele tá conseguindo desmontar mais. Então, ele tirou incentivo às renováveis. Ele realmente tá complicando mais a coisa. E aí, se a indústria americana começa a retroagir, eu sinto sim. Eu acho que os Estados Unidos podem se dar mal com isso. Agora, o Trump também é um cara engraçado, né? Porque ele, por exemplo, logo que ele assumiu, vocês lembram que ele falava que ele queria anexar a Groenlândia? Sim. E ele queria anexar a Groenlândia porque a verdade. Groenlândia tem muitos minerais que são considerados críticos justamente para a indústria de energias renováveis. Eu não acho que ele rasga dinheiro, sabe? Então, se a coisa, economicamente falando, começa a fazer muito mais sentido, eu não sei se até ele não dá um nó na própria mentalidade, sabe? Você tá aflita, né? Claramente. Dá pra ver no podcast o quão você tá aflita, né? E você disse que você sofre de ansiedade climática. E a gente já tratou disso aqui no Fio com a Erika Berenger, Uhum. que teve problemas de saúde gravíssimos por causa de ansiedade climática, né? Eu queria saber, pra você que já foi a tantas COPs, que já viu tanta coisa quase dando certo e depois dando errado, como é que essa ansiedade se manifesta assim na tua vida? Ai, Branca, começou a chorar aqui, né? Vamos lá, momento terapia, né? Coitada da minha terapeuta, cara. Olha, eu vou mandar, inclusive, aqui o meu amor pra ela, ao vivo. Porque ela escuta muito Porque isso. você só fala de clima na Eu falo terapia. demais de clima na terapia, assim. Não, as pessoas vão fazer terapia, discutem casamento. Eu discuto a crise climática. Você fala no podcast, né, que você tem medo de morrer cozida, né? Então você vai pra terapia pra dizer isso. Eu tenho medo de morrer tenho. cozida, Eu o acho que vai ter uma onda de calor e eu vou estar na rua e eu vou ter um treco. Você pensa essas coisas, assim, eu quero saber de como se manifesta realmente na tua vida. Tipo, você pensa essas coisas. Eu vou estar na rua e eu vou ter um treco. Eu penso, Branca, o ano passado, né, quando a gente teve aquelas ondas de calor em série no Brasil e o retrasado também, teve um dia… Super íntimo isso, mas eu cheguei em casa passando mal, assim, eu tava com muito calor, na época, na redação na Pública, foi um período que, bem nesse período da onda de calor, a gente tava sem ar-condicionado na redação, então eu me lembro de passar calor o dia inteiro e de passar calor no caminho pra casa, e a hora que eu cheguei em casa eu tava com muito calor mesmo, e o meu prédio não permite ter ar-condicionado, então a gente também não tem ar-condicionado em casa. A casa tava muito quente, o lugar mais fresco da casa é a cozinha. E eu deitei no chão da cozinha, né, porque é azulejo, né, é mais fresco. Deitei no chão da cozinha e comecei a chorar. Mas brincando, né, eu falei isso, mas assim, eu tenho, acho que eu falo disso o tempo todo, assim, eu tô sempre pensando nisso. E eu acho que o que gera angústia é essa sensação, né, de que não se age conforme a urgência mostrada pela ciência, né? E que eu acho que a gente tem formas de negacionismo que são esses negacionismos econômicos, né? Não é que alguém vira e fala, não… Claro, tem gente que vira e fala que é tudo bobagem, que é mentira, que o planeta não tá aquecendo, coisa nenhuma, mas acho que tem essa coisa que é um interesse econômico mesmo, em continuar ganhando com as coisas da forma como elas estão.
E parece que de uma forma muito curto-prazista, né? Sem ver que, sei lá, a gente pega o agronegócio no Brasil, né? Que é muito negacionista. Isso é uma coisa que me espanta, porque eles são os primeiros a sofrer em termos do ganha-pão deles, né? É isso que é chocante, assim, eles vão… Você não vai mais ter chuva. E o calor, né, que pode… Enfim, as plantas não conseguem lidar bem com isso, né? E eles continuam falando, tanto que, né, isso é uma questão que está acontecendo agora no Brasil. A gente estava falando das metas climáticas no começo, né, da nossa conversa. E quando o Brasil apresentou, ele apresentou lá um número, né? Vamos reduzir de tanto a tanto. E aí, eles precisavam apresentar justamente um plano de como que cada setor ia fazer isso. Eles apresentaram uma proposta de plano há alguns meses. E aí, eles falaram, assim, eles puseram uma fatia grande para o agronegócio. No final das contas, foi a maior fatia. No Brasil, caberia ao agronegócio reduzir suas emissões. E o agronegócio está brigando, está pedindo para diminuir, está falando que não concorda, que não quer. Então, assim, eles não abraçam a sua responsabilidade, né? Só que se eles não aceitarem o tanto que eles têm que reduzir, o Brasil não tem como reduzir, né? Não tem como cumprir suas metas. Você vai fazer cobertura? A gente pode ler a tua cobertura na pública? Isso. Na agência pública? Estarei lá as 3 semanas, estarei reportando na agência pública, a gente vai estar com uma cobertura, né, focada em COP. E também vai dar para me ouvir no meu outro podcast, que é o Bom Dia Fim do Mundo. É um podcast da Pública, a gente vai ao ar toda… Eu sei, esse nome. Eu sei que você faz esse podcast aqui. Assim, você tá largada no chão da sua cozinha, chorando, achando que você vai morrer cozida, que você vai ter uma síncope de calor na rua. E você quer que a gente te ouça no Bom Dia Fim do Mundo? Então, por que eu quero que as pessoas me escutem? Acho que a gente precisa saber o que está acontecendo e acho que só, né, informação é uma arma. Informação consola até um pouco, pelo menos você sabe que você vai morrer cozida e por quê. Não vai te pegar de surpresa. Mas Branca, a gente tá falando de morrer cozida e tal, e eu tendo às vezes a, né, realmente achar que eu vou morrer cozida, mas só sabendo o que tá acontecendo é que a gente pode cobrar ação, né? E só sabendo o que pode acontecer, inclusive a gente pode, né, mudar as nossas opiniões, mudar as nossas crenças, mudar os nossos hábitos, né? É sabendo que as nossas roupas têm plástico e que tá virando microplástico, que tá matando a tartaruga, que você pode, de repente, optar por não comprar uma roupa com plástico, né? Acho que na questão climática, claro que as ações individuais, elas têm pouco peso, mas é a gente que tá votando. É a gente que está escolhendo, né? Então, saber que a gente tem um Congresso que é completamente anti-ambiente e anti-clima, sei lá, quem sabe na eleição do ano que vem a gente consegue escolher um Congresso melhor, né? Acho que a gente tem uma diferença clara entre o que o presidente Lula está fazendo e o que o presidente Bolsonaro fez, mas tem o Ministério do Meio Ambiente super imbuído de conter o desmatamento, super imbuído de ter um plano clima decente, e a gente tem um Congresso jogando contra, né? Então, eu acho que a gente saber ouvir essas informações, ouvir o Tempo Quente, ouvir o Bom Dia Fim do Mundo, ler a cobertura da COP, é importante pra gente tomar decisão, né? E quem sabe não morrer cozido, sabe? Não, vamos tentar evitar. Né, eu acho que assim, é possível vamos não ainda. Morrer cozidos. É possível agir. Não pode desistir, sabe? Eu não falo vamos que, desistir. Claro, eu tenho essa ansiedade climática e tudo mais, mas continuo cobrindo, porque eu acho que é isso. A gente não pode jogar toalha, né? A gente tem que continuar trabalhando pra conter as emissões, pra evitar o aquecimento. E assim, o aquecimento do planeta é uma coisa louca, assim, porque a gente fala 1,5 graus. Aí, sei lá, chegou 1,6 graus, horrível, mas é melhor do que 2. É melhor do que 3. Sabe? Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando para manter no mínimo possível esse aquecimento. Então, é uma questão de… É um trabalho de longo prazo, claro. Né? E não é cada COP que vai salvar o planeta, sabe? As COPs são tijolinhos. Elas vão construindo esse processo. Então, não dá para olhar para a COP do Brasil, acho que isso é importante. E achar que, nossa, ela vai salvar a humanidade, ou ela, se não funcionar, vai causar a destruição da humanidade, né? Não é isso, né? É um processo. Acho que a gente tem que sempre lutar por ele, para ele funcionar. Então, por isso, escutem sim. Tenham raiva e tenham esperança, uai. Raiva e esperança. É isso aí. Bom. Tá bom. Obrigada, Giovana. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio
e também o link para ouvir as 2 temporadas do Tempo Quente. Eu diria que não há momento melhor para maratonar. Também tem o link para o podcast que a Giovana faz na agência pública, o Bom Dia, Fim do Mundo. E se você quiser saber mais sobre o Fim da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você pode também escrever para a gente no e-mail fidameada@radionovelo.com.br para mandar sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, o que você quiser. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fim da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Bárbara Rubira. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é da Caroline Fará e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.